Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos no EBD na web. Este programa que tem sido uma bênção para todos nós, principalmente para os nossos irmãos e irmãs que estão na escola bíblica dominical, professores e alunos. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Roberto José, e do nosso superintendente da escola dominical, evangelista Renato Torres. Queridos irmãos, neste trimestre, o segundo do ano 2021, temos a oportunidade de estudar sobre os dons espirituais e ministeriais, seguindo a sequência proposta pela nossa casa publicadora, comemorando os 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, que serão completados no próximo mês de junho. E hoje nós estamos no estudo da lição de número 4, os dons de poder. Apenas recapitulando nesta introdução com os nossos queridos irmãos, os dons espirituais estão listados em algumas passagens do Novo Testamento, das cartas paulinas, principalmente, e para melhor compreensão do seu estudo, eles estão distribuídos como dons de poder, como dons de elocução e em outras características, como os irmãos bem sabem. De forma mais abrangente ainda, diferentes passagens no Novo Testamento falam para nós também de diferentes dons que o Espírito Santo concede à igreja. Alguns exemplos, a passagem de Romanos, capítulo 12, bem como a de Efésios, capítulo 4, onde nós temos ali dons ministeriais, e também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e é onde está inserido o tema ou o título da lição número 4. Eu convido a você para fazermos a leitura bíblica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e versículos 4 e de 9 a 11, que nos diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. E a verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Os dons de poder que estão distribuídos em 3 pontos nesta lição, o comentário do pastor Elinaldo Renovato de Lima, e do texto bíblico que nós fizemos há pouco, nós os encontramos no versículo de número 9 e no versículo 10, que são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Estes são considerados, classificados como dons de poder. E como o próprio nome já indica, eles, na vida da igreja do Senhor Jesus, eles demonstram, manifestam o poder do nosso Deus. O comentarista nos apresenta
de que o próprio Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, revelou-se ao seu povo lá no princípio, no livro do Êxodo, como o Jeová Rafá. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. No Antigo Testamento ainda nós temos vários episódios narrados nas Escrituras em que houve a manifestação sobrenatural, a manifestação divina em várias ocasiões. O exemplo que está na lição de hoje, relacionado ao dom da fé, que é o primeiro ponto da lição, o comentarista nos lembra da passagem de Moisés à frente do Mar Vermelho, quando, pouco depois da saída dos filhos de Israel do Egito, em direção à terra prometida, a terra de Canaã, o povo se viu encurralado. E Moisés, à frente daquele povo, Moisés, aquele que foi a Faraó, e disse: o Eu Sou me enviou a vós, e diz a Faraó: deixa ir o meu povo do Egito. Moisés, como o líder do povo, sentiu-se, evidentemente, de certa forma, na responsabilidade, e não somente isto, mas na autoridade dada por Deus, de transmitir ao povo uma palavra de fé, uma palavra de confiança. E nesta passagem que está registrada no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículos 13 e 14, o nosso comentarista, ele classifica, melhor dizendo, ele exemplifica nesta passagem de Moisés à frente do Mar Vermelho e a mensagem que Moisés transmite ao povo como uma manifestação do dom da fé. Diz o texto bíblico, Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E diz então o comentarista: Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Então, queridos irmãos, com este exemplo e com a palavra de Deus dita ao seu povo, o povo de Israel, o Senhor apresentando-se como o Jeová Rafá, nós compreendemos que desde o Antigo Testamento já há manifestações sobrenaturais, manifestações divinas, e aqui estamos falando, evidentemente, das manifestações do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que através de Moisés, através dos profetas, operou maravilhas. Nós temos como outro exemplo, e os irmãos depois, evidentemente, podem estudar melhor e analisar, o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, através do qual Deus operou também maravilhas, ainda no Antigo Testamento. Como diz o hino da nossa harpa cristã, o nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele não mudou, o seu poder permanece atuando agora na dispensação da graça e através da igreja. É isto que nos apresenta quando nós estudamos os dons espirituais e especialmente os dons de poder, o dom da fé, o dom ou os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Interessante nós atentarmos para distinguir a fé como um dom espiritual, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, e também termos a compreensão da fé como
elemento essencial, digamos assim, para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia apresenta-nos então a fé com este efeito para a salvação, e aqui nós podemos ressaltar o principal efeito da fé. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9 da primeira carta de Pedro: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, a Bíblia nos apresenta a fé neste sentido para a salvação. Nós temos também em Hebreus capítulo 11, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, como ali estão listados os heróis da galeria da fé. E o escritor sagrado ali nos dá uma definição de fé, uma definição bíblica de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas esta ação da fé, ela é diferente do dom da fé, aqui especialmente em 1 Coríntios 12, classificado como um dom espiritual. Na Bíblia de Estudo Pentecostal está dito assim sobre o dom da fé: uma fé sobrenatural especial comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagres. Uma capacitação que é dada ao crente de forma especial. Podemos dizer ainda, meus irmãos, de forma específica. O dom espiritual da fé, e aí falando como dom, é uma manifestação. Então esta manifestação ocorre em determinados momentos específicos e, claro, lembrando-nos dos propósitos dos dons espirituais para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. O segundo ponto da lição nos traz os dons de curar, e está no plural. São várias formas que o Espírito Santo age na igreja através dos dons de curar. Diferentes enfermidades podem sim ser curadas na autoridade do nome de Jesus, também como a manifestação dos dons, ou especificamente do dom ou dos dons de curar, dons de poder, como o tema da lição de hoje. No Novo Testamento, nós aprendemos que os crentes recebem do Senhor Jesus a autoridade para curar os enfermos. Nós nos lembramos da grande comissão do Senhor Jesus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e o Senhor diz ali expressamente: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ainda na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, Tiago fala ali da oração da fé que pode salvar o doente, que pode curar o enfermo. Mas a lição de hoje está tratando especificamente dos dons de curar. E nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, a partir dos 12 que foram chamados pelo Senhor Jesus, os 12 apóstolos. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, e o versículo 1. Depois, aos 70, também lhes foi dada autoridade para curar os enfermos. Lucas, capítulo 10, e o versículo 9. E já no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos 2 homens de Deus, Pedro
e Paulo, que também foram usados pelo Senhor e tiveram no seu ministério a manifestação dos dons de curar. Do exemplo do apóstolo Pedro, está no capítulo 5 do livro de Atos, versículos 15 e 16, que dizem assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse nalguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Nós temos aqui então, no ministério do apóstolo Pedro, uma evidente manifestação dos dons de curar. Antes, aqui do capítulo 5, os irmãos lembram do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos também, em que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, e estava na porta do templo chamada Formosa um coxo que pedia esmolas. E ele pede então ajuda a Pedro e João, e Pedro então responde no versículo 6: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o texto bíblico diz: tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. A lição traz, meus irmãos, apenas fazendo aqui uma rápida alusão ainda ao dom da fé que comentamos anteriormente, a lição traz um subsídio teológico para estudo do tema de que o dom da fé, por vezes, ele não tem um efeito imediato. Às vezes, a pessoa que recebe do Espírito Santo o dom da fé, ela crê no milagre, ela crê que Deus tem poder para operar coisas extraordinárias em sua vida, mas às vezes este dom não tem uma manifestação, repito, imediata. Diferentemente de outros dons espirituais, e aqui no caso nós estamos falando dos dons de curar no ministério de Pedro, e o texto bíblico aqui é claro ao dizer, nesta versão, que imediatamente os pés e tornozelos daquele homem que dantes era coxo se firmaram, e ele de um salto se pôs em pé, diz o versículo 8, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós temos aqui este dom apresentado, revelado de forma explícita, não é? E no versículo 8 nos traz a ideia principal da manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. Aquele homem passou a louvar e a glorificar a Deus. Nós temos a evidência também de dons de curar no ministério do apóstolo Paulo, também no livro de Atos, no capítulo 19 e o versículo 12, está escrito assim, ou versículos 11 e 12, Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Outra vez, a manifestação de dons de curar no ministério apostólico, e observem os irmãos também o que diz o versículo 11:
E Deus, pelas mãos de Paulo, através de Paulo, através de Pedro, através de Filipe, através de outros apóstolos, através de, podemos dizer assim, meus amados irmãos, de pastores, de obreiros, hoje, através de homens e mulheres de Deus, Deus é o mesmo para continuar operando milagres e maravilhas, mas é Deus quem opera através de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, portanto, a Ele toda a honra e toda a nossa adoração. O terceiro ponto fala dos dons o dom de operação de maravilhas. E nós temos exemplos bíblicos também, inclusive, que estão aqui na lição de hoje. E no texto, o comentário fala inclusive do exemplo do Senhor Jesus, que no seu ministério curou enfermos, operou maravilhas. E nós temos aqui citado aquele episódio em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, no qual o Senhor Jesus repreendeu o vento e o mar. As ressurreições que aconteceram no ministério de Jesus, como a do filho da viúva de Naim, a da filha de Jairo e a do amigo de Jesus, Lázaro, já após 4 dias da sua morte. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos esta manifestação, ou ele operando maravilhas, e o que é mais interessante é que ele outorgou este mesmo poder e autoridade à sua igreja. Os discípulos caminhavam com Jesus, viam os seus milagres, no caso do próprio Pedro, não é, que citamos aqui há pouco, e agora em Marcos capítulo 16, aquela passagem que já citamos, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: em meu nome curarão os enfermos. Ele outorgou, ele delegou este mesmo poder e autoridade para a operação de maravilhas também. E aconteceu isto na igreja primitiva. O exemplo que nós temos também é o de Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 6, nos diz o texto bíblico: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Com o exemplo do ministério de Filipe, que devemos lembrar, foi um dos diáconos, não é, escolhidos em Atos capítulo 6, e agora Deus o chama especificamente para uma missão em Samaria. E Filipe ali, ele é comissionado por Deus e passa a exercer agora um ministério como de um evangelista. E a lição nos traz este comentário de que para a propagação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que os dons de poder, eles são manifestos. E claro, o exemplo da igreja primitiva. Primeiro, claro, o ministério do próprio Senhor Jesus, que como ele mesmo leu lá na sinagoga em Cafarnaum, a passagem que está em Lucas capítulo 4, os irmãos devem lembrar: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu, e ali o Senhor Jesus fala da sua missão. E em continuidade à missão de Jesus,
na terra está a igreja que pertence a ele, a igreja que tem na sua vida a ação do Espírito Santo ainda hoje no século 21. Sim, começou na igreja primitiva, mas a ação do Espírito Santo distribuindo dons espirituais, a igreja continua ainda em nossos dias e é assim que nós cremos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, então a lição nos explica esta realidade. Os dons de poder estão em evidência na igreja, estão à disposição para serem continuamente, fervorosamente procurados, digamos assim. Devemos estar em busca destes dons para a propagação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui o exemplo de Filipe é muito claro. Filipe chega a Samaria para pregar o Evangelho e o que o acompanha são sinais, prodígios e maravilhas. Especificamente aqui, o dom de operação de maravilhas evidenciado na vida de Filipe, como ocorreu claramente ou com outros servos de Deus. Eu quero ler um texto sobre esta verdade do propósito dos dons de poder para a propagação do Evangelho, para evidenciar a presença do Espírito Santo, a autoridade dada por Jesus à igreja, que é um texto bastante conhecido, também em Atos, agora no capítulo 4, a partir do versículo 23. Nos diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito e os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos irmãos, este texto nos dá a exata missão da igreja e o quanto a igreja deve orar, sim, pelos dons espirituais, especialmente com o tema da lição número 4, os dons de poder, que são para a operação de sinais, curas, prodígios, conforme a igreja aqui ora no capítulo 4 e o versículo 30, eu quero repetir. A igreja orando ao Senhor e dizendo: enquanto estendes a mão para curar, para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então a igreja deve sim continuar buscando, crendo e tendo na sua vida a manifestação destes dons, para que o evangelho seja pregado com autoridade, conforme inclusive o texto áureo
da lição de hoje, não é verdade? As palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. O pastor Elinaldo Renovato, no texto da lição, ele traz coisas bem pertinentes para os nossos dias. Por exemplo, as indagações que às vezes são feitas em relação à escassez da manifestação dos dons de poder, e ele fala do quanto nós devemos ter a responsabilidade de observar o exercício dos dons voltados para ou pelo que nos ensina as Sagradas Escrituras. Nós devemos estar, meus irmãos, cautelosos quanto àqueles que vêm em nome do Senhor, conforme diz a palavra, às vezes com aparência de piedade, mas não estão fazendo com as suas atitudes ou que as suas ações glorifiquem a Deus. E é necessário sim ter cuidado com estas pessoas, mas isto não nos deve impedir, não deve apagar em nós de forma alguma a chama, a fé de continuar buscando pelos dons de poder. Acima de tudo está a soberania divina, é verdade. A uns Deus vai curar, a outros Deus não vai curar. Mas em tudo seja o nome do Senhor glorificado. O texto da lição, já concluindo aqui a nossa participação, diz o comentarista: quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então, que assim seja, queridos irmãos, em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã. Vamos permanecer crendo que Deus é o mesmo, o seu poder é o mesmo. Buscai e achareis, é o que nos diz a palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos os nossos amados irmãos da EBD, professores que têm se dedicado ao ensino da palavra do Senhor, alunos que têm sempre demonstrado o interesse de aprender mais e mais, e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.